Bem-vindos a esta sessão de resolução do exame do passado, exame de física. Neste caso, estamos a falar da nona classe, que temos a questão número um. Esta é uma questão sobre geometria óptica, não é? Em que querem saber qual é o instrumento óptico. Um instrumento óptico é aquele que permite analisar o comportamento da luz, não é? Então, vemos que aqui tem a opção A, alavanca. Na opção A, temos aqui o alavanca e amperímetro. Então, aliás, alavanca e microscópio. Destas, sabemos que o microscópio até que é, no entanto, a alavanca não é. Esta não é a resposta. Lente e voltímetro. A lente também é um instrumento óptico, né, ao passo que o voltímetro não é. Quer dizer, de amperímetro, aqui onde diz amperímetro, a opção B, amperímetro, logo por dizer amperímetro, esse é um instrumento, digamos assim, elétrico, né, da corrente elétrica. Portanto, D tem a resposta que nós queremos, que é lupa e olho humano. O olho humano é o instrumento óptico ideal, podemos assim dizer, não é? Um instrumento óptico perfeito. Portanto, aqui a opção correta é a opção D. Passamos para a pergunta número 2. Pergunta número 2, ela fala da figura que representa a construção de uma imagem de um objeto num espelho côncavo. Então, nós sabemos que o espelho côncavo, aqui faltou um detalhe. Normalmente, o espelho côncavo vai ter também estas linhas aqui, para mostrar que esta é a superfície refletora e a direita é a parte virtual, né, do espelho. Então, aqui querem simplesmente que possamos identificar, né, caracterizar a imagem. E, então, temos aqui um objeto, o objeto é este, deixa só, o objeto é indicado aqui, sendo esta seta, e a imagem, que poderíamos indicar aqui em azul, é esta. Então, conseguimos ver aqui que, em termos da natureza, esta imagem é real. Por que que dizemos que ela é real? Nós aprendemos que a imagem real é aquela que aparece do lado refletor, não é? Do lado refletido. Se temos o objeto aqui e temos uma imagem deste lado, esta imagem é real. A imagem que aparece deste lado é real. Agora, se a imagem aparece deste lado, por mais que seja uma imagem reta, né, no mesmo sentido, ela é virtual. Mesmo se for uma imagem, digamos, do mesmo tamanho que do objeto, suponhamos que esta seja uma imagem, aqui é uma imagem, aqui é o objeto. Se a imagem for esta, ela é virtual porque está, por mais que tenha o mesmo tamanho que o objeto, é virtual. Aqui a imagem que tem mais ou menos o mesmo tamanho seria esta. Vamos chamar de imagem B, esta vamos chamar de imagem A. A imagem A é menor que o objeto, mesmo assim é virtual. A imagem B, embora seja do mesmo tamanho que o objeto, também é virtual, por ocorrer deste lado direito do espelho, em vez do lado refletido. Então, quanto à natureza, a imagem realmente é real, no nosso caso. E a linha B quer saber a sua orientação. Então, isso é mais simples. Será que ela está virada para cima ou para baixo? Então, no nosso problema, temos a imagem virada para baixo. Então, dizemos que ela é invertida. Invertida. E se ela estivesse no mesmo sentido que o objeto, diríamos que ela é direta. Direta. Estamos a falar de uma situação, vamos só fazer assim mais um exemplo, em que temos, por exemplo, temos a imagem, vamos começar com o objeto, né? Temos aqui um objeto, uma pequena árvore, e depois temos uma imagem virtual do mesmo tamanho, uma imagem virtual deste lado. Agora, esta imagem virtual, se for imagem virtual, neste caso este é o objeto, esta imagem é direta, porque está virada no mesmo sentido. Por mais que seja uma imagem com menor tamanho, imagem B, ela ainda é direta. Direta. Agora, poderíamos ter uma imagem
Suponhamos aqui, hipoteticamente, uma imagem deste. Esta imagem tem o mesmo tamanho que a outra, que o objeto. Imagem C. Aqui a imagem C, dizemos que é invertida, porque ela está virada para baixo. Por mais que ela esteja deste lado, se estiver com essa orientação, imagem, vamos chamar de imagem D também é invertida. Ao passo que a imagem I e imagem B são imagens diretas. Então, essas imagens são chamadas de imagens diretas. Diretas, estas. São imagens diretas, por estarem no mesmo sentido que o objeto. E, por fim, a linha C, o que que a linha C quer saber? A linha C está interessada no tamanho. Podemos usar a mesma imagem para falar do tamanho, né? O tamanho refere-se a se a imagem produzida tem o mesmo tamanho. É realmente isso. Aqui, por exemplo, vemos que a imagem C tem o mesmo tamanho. Então, dizemos que tem o mesmo tamanho. Ao passo que, neste caso, no nosso exemplo, a imagem B é menor. É o que acontece com esta. É invertida e é menor que o objeto. Então, é o que a pergunta 2 quer saber. A imagem pode ser do mesmo tamanho ou menor que o objeto. Isso é em termos de tamanho. Seu caráter em termos de tamanho. Então, passamos para a pergunta número 3, que é uma pergunta sobre máquinas simples. Nós aprendemos sobre máquinas simples, nas quais falamos de alavancas e roldanas. Acredito que não continuamos, não falamos de sarilho este ano. Enfim, qual das alternativas corresponde à máquina simples, alavanca e roldana? A linha A, para mim, é a correta realmente. Por quê? Porque a linha B, alicate e termômetro. O termômetro é que falha. Este é podemos chamar que este é um instrumento da termodinâmica, né, da calorimetria. Então não faz parte de uma máquina. A linha C, plano inclinado e rolha. Hum, a rolha não é uma máquina. Agora, o plano inclinado é, de fato. Esqueci de falar do plano inclinado como uma máquina, isso. Roldana é, mas termômetro não é. Então, por isso que confirma-se que a resposta correta é a linha A. Agora vamos para a pergunta 4. Agora estamos nas máquinas simples, uma das minhas preferidas para a nona classe. Pequeno problema aqui. Agora, a pergunta 4 apresenta uma associação de roldanas. Nós já sabemos, né, que quando as roldanas não estão na mesma alça, assim como essas estão dispostas, se essas três roldanas estivessem dispostas deste jeito, com com a fixa, e depois a primeira móvel, vamos supor que está aqui, e a segunda móvel aqui. Então, se estivessem na mesma alça, isso é, se estivessem alinhadas assim, não é? Diríamos sim que isto é um oitão. Ou, como nós chamamos aqui, cadernal. Exatamente o que seria isso. No entanto, quando as roldanas não estão alinhadas numa mesma alça, então aí nós temos esta fixa, como é o nosso caso, o caso do nosso problema, seguida por esta, e por fim tem esta. Nota que cada uma delas tem uma fixação, no entanto é móvel. Aqui, uma pequena gafe aqui, vamos só corrigir isso. O mesmo vai se dar com esta. Isso. E aqui temos a força. Aqui essa força foi indicada como força F, mas nós sabemos que é força potente, não é? FP. E aqui embaixo, a última rodana está ligada ao peso. E nós sabemos que este peso é a força resistente que queremos equilibrar, 200 newtons. Então, esta é a força resistente, já vamos identificando-a. Agora, pergunta 4 tem duas linhas. A linha A, que tipo de associação se trata? E nós já sabemos que isto é uma talha. Esse é o nome de roldanas que estão colocadas, mas não alinhadas na mesma alça. Então,
Isto é uma talha. A linha A trata-se de uma talha. E a linha B determina o valor da força F necessária para equilibrar o sistema. Então, queremos calcular a força potente de uma talha. Então, nós sabemos que temos uma equação, força potente de uma talha é igual a força resistente a dividir por 2 elevado a N. N, neste caso, será o número de rolanas móveis. Aqui temos uma fixa, que é esta primeira, e duas móveis. São essas, vamos pintar aqui em amarelo. Essas duas móveis. Portanto, N vai ser igual a 2. Daí que a força potente será dada pela força resistente. A força resistente já foi nos dada em termos de força mesmo, 200 newtons. 200 newtons a dividir por 2 elevado a 2, que dá 4, né? Então, teremos 200 newtons a dividir por 4. Isso vai nos dar 50 newtons. Então, 200 newtons a dividir por 4, temos 50 newtons de força potente. E aqui podemos até acrescentar uma linha, só para fortalecer o nosso conhecimento. A vantagem mecânica desta talha é de 4, porque sabemos que a vantagem mecânica de uma talha pode ser dada por 2 elevado a n, que é 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, desculpa, isso vai dar 4. Ou podemos também lembrar que a vantagem mecânica é igual à força resistente sobre a força potente. Então, aqui temos 200 newtons, que dividem 50 newtons. Isso vai nos dar 4. Então, aí está. Essa é a pergunta número 4. Dando continuidade, então aqui temos um cubo maciço de alumínio com um volume de 25 centímetros cúbicos. Tem 250 gramas de massa. Qual é o valor em gramas por centímetros cúbicos da densidade deste bloco? Ok, muito simples. Então, aqui estamos perante um cubo maciço. Este meu cubo aqui, estranho. Um cubo maciço. Então, algo assim. Possuindo um volume de 25, então, cujo volume é 25 centímetros cúbicos. Qual é a massa? A massa é de 200 gramas. Então, aqui notamos que os dados não estão em sistema internacional, é medidas, mas não faz mal, visto que mesmo a densidade não se requer medidas ou unidades de sistema internacional. Então, quer essa densidade, nós sabemos que a densidade é representada pela letra grega ρ. Qual é a densidade? Aqui apenas precisamos de nos lembrar que a densidade é dada pela equação massa sobre volume. Temos de 250 gramas da massa sobre o volume de 25 centímetros cúbicos. Agora sim, isto vai uma vez aqui, vai uma vez aqui. Teremos uma densidade de 1 gramo por centímetro cúbico. Essa é a nossa resposta. Aliás, 10. Voltar para trás. Pelo que isto vai uma vez, mas resta um zero aqui, teremos a densidade de 10 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta. Então, vamos à pergunta número... Esta era a pergunta número 5, vamos à número 6. Pergunta número 6 é uma pergunta da hidrostática. A pergunta 6 aqui mostra dois líquidos miscíveis, né? Densidade do líquido A é igual a 2, então vamos escrever aqui os dados. Densidade de A vai ser igual a 2.000 quilogramos por metros cúbicos, ao passo que a densidade de B, aliás, aqui é chamado X, vamos chamar este X, metade da densidade de A, 1.000 quilogramos por metros cúbicos,
Qual é em metros? Então, aqui querem a altura do líquido X. Antes disso, qual seria a altura do líquido A? Temos aqui 10 centímetros. 10 centímetros a dividir por C é 0,1 metro. Então, a altura de X é desconhecida. Conhecemos também, vemos que podemos usar também a gravidade, e 10 metros por segundo ao quadrado, não vamos precisar. Por quê? Porque para líquidos immiscíveis, neste caso, neste tubo, sabemos que existe um princípio que estão em equilíbrio, né? Estando em equilíbrio, a pressão A tem de ser igual à pressão B. Mas, qual é a pressão A? Qual é o valor da pressão A? A pressão A vai ser nos dada pela pressão atmosférica mais a pressão do próprio líquido devido à sua densidade, que é ρ de A vezes a aceleração de gravidade pela altura da coluna do líquido A, neste caso, os 10 centímetros. O mesmo se dá com a pressão do líquido B, pressão do, escrevi ρ. Então, a pressão do líquido B será nos dada também pela pressão atmosférica mais a densidade de líquido X, sempre quero chamar esse líquido B, mas é um líquido X. É a minha intuição. Se há A, temos que ter B, mas aqui neste caso vamos ser específico, é X. Então, vai ser ρ de X pela gravidade multiplicado pela altura de X. Visto que temos que estão em equilíbrio, vamos igualar essas duas equações, nas quais teremos pressão atmosférica mais ρ de A por G pela altura de A igual à pressão atmosférica mais ρ de X por G pela altura de X. E aqui vemos que podemos aqui subtrair a pressão atmosférica dos dois lados, porque ela é igual. Então, se dissermos pressão atmosférica menos pressão atmosférica, não estamos a violar nenhum princípio matemático, mais ρ de A, G, H, vamos ter aqui simplesmente ρ de X, G por H, X. Isto vai nos dar zero. E aí, ficamos com ρ de A vezes G multiplicado pela altura de A igual a ρ de X vezes G multiplicado pela altura de X. Podemos dividir por G dos dois lados, porque é o mesmo valor, não tem nenhum peso, não é? Neste caso. Então, G a dividir por G dá 1. G a dividir por G dá 1. Pelo que passamos a ter ρ de A pela altura da coluna de A vai ser igual a ρ de X pela altura da coluna de X. E aqui já podemos substituir os valores que nós precisamos para achar, queremos achar a altura de X. Então vamos dividir por X, por ρ de X ambos lados, né? Vamos dividir pelo ρ de X aqui, dividir pelo ρ de X aqui. E teremos que a altura de X é igual a ρ de A multiplicado pela altura de A dividir por ρ de X. Temos todos esses dados. Se voltarmos aqui, temos ρ de A, que é 2.000 kg por metros cúbicos. Então, vamos colocar aqui. HX vai ser igual a ρ de A, 2.000 kg por metros cúbicos, vezes a altura de A, temos que era 0,1 metro, 10 centímetros. Vamos deixar tudo em metro. A dividir por ρ de X, que era 1.000 kg por metros cúbicos. Quilogramos por metros cúbicos cancela quilogramos por metros cúbicos. Então, a nossa resposta será em metros mesmo, que é a altura. Agora, vamos... Aqui podemos simplesmente usar nosso conhecimento de matemática. 1.000 vai uma vez aqui, 1.000 irá duas vezes aqui. Então, 2 vezes 0,1 vai ser 0,2 metros. A pergunta será que especificou em que unidades? Vamos ver aqui. Sim, a pergunta especificou que queria em metros. Salvo erro. Disse aqui
Qual é em qual é em M, aqui houve um erro, por sinal, qual é em centímetros, não M, a altura da coluna do líquido X? Ok, então temos que converter estes metros em centímetros. Então, podemos fazer isso diretamente por dizer tantos metros vezes 1 metro sobre 1 metro, que são 100 centímetros, não é? São vezes 100 centímetros sobre 1 metro. Então, fazemos isso para cancelar o metro e multiplicar esses dois valores. Então, sabemos que multiplicando um número decimal por 100, vamos mover o nosso, como é que se diz, a nossa vírgula duas vezes, são dois zeros de 100. Tudo indica que vai ser 20 centímetros. De fato, 0,2 metros são 20 centímetros. Então, essa é a resposta correta. Muito bem, agora vamos para a pergunta 7. Precisamos de mais espaço. Precisamos de gerir o espaço aqui. Vamos baixar aqui esta coluna que nos resta para este ponto aqui. Vai nos permitir trabalhar lado a lado no nosso enunciado. Então, o que temos aqui? Acho que subiu muito, mas ok. Sendo assim, vamos aproveitar e trabalhar aqui nessa zona. Vou aproveitar e trabalhar aqui para a pergunta número 7. Então, pergunta 7. Diz que o tanque na figura 4 está cheio de um líquido de densidade de 300 kg por metro cúbico. Qual é, em pascais, a diferença de pressão entre os pontos K e L? Muito bem. Aqui primeiro temos que calcular a diferença de pressão e depois convertê-la em pascais. Ok. Pergunta 7. Tem dois passos. Pergunta 7. Aqui a pergunta 7 quer que apliquemos a equação da delta P, que é a diferença de pressão, vai ser igual a, é o mesmo líquido, ρ por G por delta H, diferença de altura. Isso é multiplicação. Vocês sabem que isso é fazer a multiplicação. No entanto, o que é delta H? Delta H será, neste nosso caso específico, será a diferença de altura, né, entre K e L, pelo que a altura máxima maior é de K, então vamos dizer, será igual a altura maior, H de K, menos a altura menor, H de L. Pelo que a nossa equação pode ser expandida para ser ΔP, a diferença de pressão, vai ser a ρ do mesmo líquido, vezes a gravidade, vezes H de K menos H de L. Tem que estar entre parênteses para estar matematicamente correto, né? E daí, o que precisamos fazer? Temos os valores, né? O ρ, o dado do ρ está aqui, né? O ρ vale 300 quilogramas sobre metros cúbicos. G, será que nos disseram? Disseram para considerar G 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, simplificaram a nossa vida. Em vez de 9,8, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais precisamos? Temos a diferença de altura, temos que medir. Ok, muito bem. Então, delta H, na verdade, já foi nos dado como delta, né? 0,5 metros, 50 centímetros. Então, já temos aqui o valor de delta H, 0,5 metros. Podiam ter nos dado também HK e HL. Era só simplesmente uma subtração. No entanto, aqui já nos simplificaram a vida. É só substituir os valores. Temos aqui o ρ de 300, notas unidades, quilogramas, sobre metros cúbicos, vezes 10 metros sobre segundo ao quadrado, vezes 0,5 metros. Queremos pressão. Então, aqui esperamos ter metros sobre, ou newtons sobre metros ao quadrado, né? Que representa pascais. Agora, quilogramas multiplicado por metros por segundo ao quadrado nos dá newtons. Esta parte aqui das unidades, isto é newtons. Isto aqui vai nos dar os newtons que nós precisamos. Exatamente. É importante isso. Já sabemos que na nossa resposta vamos ter newtons. Agora precisamos de metros ao quadrado. Onde é que eles vão aparecer? Os metros ao quadrado aparecem daqui.
Cancelamos este M que divide aqui um dos três M's. Ficamos com metros ao quadrado, não é? Por isso que a nossa resposta realmente vai ser newtons sobre metros ao quadrado, que são pascais, é uma unidade correta da pressão. O resto é trabalhar isso, né? 300 vezes 10 vai ser 3.000. 3.000 vezes metade, então vai nos dar 1.500. Vamos confirmar, às vezes a minha matemática foge. Tenho que confirmar aqui na calculadora exatamente. Essa é a resposta. Então, isto aqui, nossos amigos, são 1.500 newtons por metro quadrado ou pascais. No entanto, a nossa pergunta aqui, pergunta exigiu que qual é em pascais a diferença de pressão entre os pontos. Ok, pascais é exatamente isso. Então a resposta foi, fomos diretamente à resposta, 1.500 pascais, porque newtons sobre metro ao quadrado são pascais. Essa é a unidade. Assim, temos a resposta dessa pergunta. Então vamos avançar para a pergunta número 8. Então, aqui vamos ler de novo o problema. Um aluno atira um pedaço de madeira num tanque. Antes disso, bem, um aluno atira um pedaço de madeira, passado algum tempo, o aluno verificou que o pedaço de madeira flutua no seio do tanque. Então, vamos ilustrar melhor esta situação. Estar no seio do tanque significa que este pedaço de madeira ele não está nem em cima na superfície, está no seio, está aqui. Então, aqui a situação é diferente. Aqui sim temos a força do peso da madeira igual o empuxo, né? Igual ao empuxo. Esse empuxo aqui não se vê bem, vamos pôr a letra aqui. O empuxo. A densidade da madeira é menor do que a do líquido. Se isso acontecesse, teríamos esta situação aqui. A madeira estaria a flutuar, mas ele está no seio do tanque. Pelo que a linha B, o impulsão, é igual ao peso da madeira. Sim. Por serem iguais, o empuxo, que o peso, a madeira fica no meio da água, sem afundar, mas também sem subir até a superfície. Agora, se o impulso fosse maior, conforme dissemos, ela também ficaria na superfície, portanto, não é este o caso. O peso da madeira sendo maior iria causar a madeira para estar na base do tanque. Então, a resposta correta aqui não é B, mas é A. Então, a linha A é que nos dá a resposta correta. Então, vamos avançar para a pergunta 9. Pergunta 9. A figura representa a propagação da onda mecânica de comprimento igual a 8 metros. Muito bem. Então, aqui temos características das ondas mecânicas. Ok. Ondas mecânicas sendo aquelas que precisam de um meio para propagar-se, né? São diferentes das eletromagnéticas. Vamos lá. A amplitude da onda vê-se. Vamos lá ampliar esse diagrama. Ups. Vamos ampliar esse diagrama até aqui. Isso. Notamos que fomos dados valores na abscissa vertical, onde temos aqui um valor 2 e temos menos 2. Isto costuma ser a nossa amplitude. Isto é aqui onde lemos a amplitude. E vemos que, de facto, este gráfico, no máximo, incide sobre esse valor 2. Pelo que temos aqui, a amplitude, ele representa os valores de amplitude. Ok, vamos terminar o resto do diagrama, vamos precisar dele. Isso. E temos aqui, portanto, a linha a amplitude sendo igual a 2 metros, porque está em metros, tudo bem, está em unidades do sistema internacional. Agora, o período do movimento, voltamos ao gráfico e notamos que esse gráfico é de deslocamento em função do tempo em segundos, o que implica que tudo que lemos assim na horizontal tem a ver com o tempo. Será que deram-nos o período? Nós sabemos que o período de uma onda podemos medi-lo através de oscilações completas. Uma oscilação completa seria começando aqui do zero, não é? Zero, um vale e completa uma crista e já está. Aqui seria uma oscilação. No entanto, aliás, e fomos dados esse valor, aqui fomos dados 4 segundos
e 8 segundos, 12 segundos. Portanto, o período é de 0 a 8, onde terminamos uma oscilação completa. Mesmo se começássemos aqui em laranja, no 8, e diríamos 8 até 12, meio período, de 12 até 16, não é? Embora aqui 16 não foi indicado, mas ok, seria isso. Então, aqui temos claramente um caso em que tal do período, tal vai ser igual a 8 segundos, já que o nosso gráfico está em segundos. E com isso em mente, já podemos calcular a velocidade da propagação da onda. Nós sabemos que a velocidade de uma onda vai ser igual à frequência pelo comprimento de onda. E é interessante, comprimento de onda, já fomos ditos diretamente. Ou, velocidade de uma onda, no nosso caso, será comprimento da onda sobre tal. O comprimento da onda é um dado, 8 metros, está ali no enunciado. 8 metros é lambda. Então, lambda sendo 8 metros, vamos dividir por tal. E acabamos de calcular que tal também são 8 segundos, pelo que a velocidade desta onda é de 1 metro por segundo. É isso. Então já está. Está aqui o problema de ondas. Poderiam nos ter dado uma situação em que iríamos calcular a frequência. Para aqueles que não se lembram da velocidade igual a lambda sobre tal, não há nenhum problema. Nós sabemos que a frequência é igual a 1 sobre tal. Então, nós teríamos aqui 1 sobre 8, sendo a nossa frequência em Hertz, e diríamos velocidade é igual a frequência sobre lambda, que seria 1 sobre 8 vezes lambda de 8, e na mesma teríamos 8 cancela 8, e a resposta seria 1 metro por segundo. Eu passei muitos anos a calcular assim mesmo. Primeiro achar a frequência, tendo o, o período. Mas agora vemos que é simples, né? Podemos usar logo a velocidade será igual a lambda sobre tal, que significa que o aluno ganha quando memoriza, né? Essa equação, essa expressão, lambda sobre tal, frequência lambda. Temos alguma pergunta? Alguma pergunta? Parece carecer de espaço, mas isso não é problema. Vamos ampliar um pouco o nosso fundo. Podemos ampliar um pouco o nosso fundo aqui. Vamos ampliar mais um coxinho. Isso. Então, já temos aqui um espaço no qual podemos fazer aqui a pergunta 10, que por sinal é a nossa última pergunta. Ok, então essa pergunta quer saber. Essa pergunta é uma pergunta de eletricidade, circuito elétrico. A figura 6 representa um circuito elétrico. A DDP entre os pontos yeah, M e N é de 30 volts, ok? Isso não é nada mais, nada menos que temos aqui um circuito, vamos tentar esboçar o circuito. Então, as resistências estão aqui representadas pela bobina. Isso. Essa é uma forma antiga de representar a resistência, mas ok, nós já estamos preparados para isso. Então, a resistência 1, 15 ohms. Resistência número 2, 10 ohms. Então, diz-se que entre os pontos M, entre esses nós aqui, M e N, temos 30 volts. Isso é que nem, se simplificarmos, se formos a simplificar aqui, teríamos a resistência 1 e teríamos aqui a resistência 2, mesmo significado, diagrama diferente. E aqui teríamos uma pilha de 30 volts. Os pontos M e N sendo estes aqui. M e N. Isso representa perfeitamente, né, o que está acontecendo aqui. Então, a linha A quer em ohms a resistência equivalente do circuito. Nós sabemos que a resistência equivalente é a resistência total, né, RT. E visto que claramente as resistências estão associadas em paralelo, nós podemos usar duas equações, uma das duas, né? A mais comum é esta, 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O aluno pode usar aqui, quiser, né?
Eu gosto de uma outra, mas ok, vamos começar com esta que é mais comum. Vai ser um sobre R1, R1, concordamos que são 15 ohms, mais um sobre R2, que são 10 ohms. Aqui podemos usar o denominador comum, não é? O denominador comum, eu sei que na matemática pode ter um outro nome, né? Mas vamos usar um número que, na verdade, é possível usar para multiplicar esses dois números. Eu estou a pensar em 30. Sei que 30 divide os dois perfeitamente. E não gosto desse método, mas olha, vamos usar esse método. 30. Então vai ser 30 aqui, 30 dividir por 15, 2 vezes um, pá. E mais 30 dividir por 10, 3 vezes um, pá. A resposta vai ser 5 sobre 30. Lembre-se de que é igual a um sobre RT. E que tal simplificarmos a situação, essa equação aqui, essa fração? Então, dizemos que a fração aqui, 5 entra uma vez, 5 entra 6 vezes. Então, um sobre RT vai ser igual a um sobre 6. E daqui, cruzamos a multiplicação, que é para diretamente sabermos que um vezes RT, que é RT, vai ser igual a um vezes 6, que é 6. Portanto, 6 ohms. Essa é a resistência equivalente. Usando o primeiro método, usando a equação que nós conhecemos, né? O método um. Nem precisamos usar calculadora aqui, né? Um bom método. Agora, podemos usar o método 2. Este método só funciona para duas resistências. Então, vamos escrever aqui: só funciona para duas resistências. Como é que ele funciona? Então, vai ser R total vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso significa que R1, 15 ohms, vezes 10, vai ser igual a 15 mais 10, que são 25. Isso vai nos dar 15 vezes 10, vai ser 150. 150 dividido por 25, suponho eu, já que 25 entra duas vezes em 50, vai entrar mais duas vezes em 100, e mais duas vezes no outro, no 150. Logo, são 6 vezes total, 6 ohms. Parece muito simples. Muito bem. Em todo caso, a nossa resistência total é de 6 ohms. Confirmar aqui esse nosso cálculo. Então, vai ser 15 vezes 10 a dividir por 25. Isso, vai dar 6. Agora, a pergunta número B, a linha B, neste caso, a linha B, que quer determina a intensidade total da corrente elétrica entre os pontos M e N. Ok, queremos a corrente total. Muito bem. Então, corrente total nos remete à primeira lei de Ohm. R total vai ser igual a V total sobre I total. E se nos lembrarmos daquele triângulo, podemos aplicá-lo, né? O triângulo diz que R vai ser igual a V sobre I. Pelo que notamos aqui, sem usar a álgebra, que I total vai ser igual a V total sobre R total. Valores estes fomos dados e calculamos, né? No caso da voltagem, sabemos que a bateria tem 30 volts. No caso da resistência, acabamos de calculá-la como 6 ohms. Então, qual é o número que entra? 6 entra uma vez aqui, 6 entra em 30, 5 vezes. Isso vai ser 5 amperes. Essa é a corrente total. E já está. Com isso, terminamos o nosso exame. Se gostou dessa forma de resolver esses problemas diferentes do exame da nona, por favor, não se esqueça de dar o like, partilhe e subscreva-se ao canal que iremos continuar a apoiar com problemas não só de física, às vezes também de matemática. Muito bem, nos vemos na próxima.
física, pero también por sus poderes mentales e intelectuales. No se halló entre ellos ningún rasgo de ignorar, 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 ignorar.